Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira fresquinha, né? Na grande Porto Alegre. Gostaram do fresquinho? Bem fresquinho. Sextou, tá bem fresquinha. Sextou mesmo. Ouvimos hoje uma entrevista do Renato Portaluppi no final do dia, bem ponderada, citando bastante vezes o Internacional, né? Citando de uma maneira... Elegante. Dizer, nem parecia o Renato. Não é citando para diminuir... Não, citou, dizendo... Há pouco tempo nós, gaúchos, estávamos em 2 competições e tal. 3? 3 competições. Mas há poucos dias o mesmo Renato disse que só tinha 4 times jogando futebol no Brasil. E não citou o Internacional. E está errado o que ele falou? O que ele falou agora ou antes? Não, o que ele falou antes. Não, o Internacional jogou muito bem esse ano. Não, ele falou... Eu acho que ele fez uma injustiça. Boa noite. Boa noite. Ele rebateu uma pergunta. Eu acho que hoje, depois do 5-0, ele começou a ficar um pouco mais humilde. Não mudou e eu continuo concordando com o que ele falou. Tem 4 equipes que jogam futebol diferente no Brasil. Que são as equipes que atacam mais. O time do Atlético Paranaense, o time do Santos, o Grêmio e o Flamengo. O Atlético Paranaense agora virou ofensivo? Não é ofensivo, mas são equipes que atacam, que se propõem. O Bahia jogou aqui com o Grêmio, é uma equipe que joga mais defensiva. O Internacional tinha um esquema que jogava mais defensivo. O Palmeiras joga mais defensivo. O Mano Menezes com o Cruzeiro jogava mais... Ele disse que essas 4 equipes jogavam um futebol diferente. Eu não concordo. O que eu entendi que ele quis dizer que eram equipes que jogavam mais ofensivo. O Inter jogava organizadamente. Eu queria citar aqui o meu amigo Aquino. O Aquino disse aqui no Cadeira Cativa, algumas semanas atrás, que o melhor é quem ganha. Isso. Tá certo? Certo. Estou falando agora não tem mais nem dúvida, né? Disse aqui também, eu acho que estava presente, que eu preferia Grenal na semifinal da Libertadores. Que eu ia torcer para o Internacional, que eu queria enfrentar, que eu queria Grenal. Você sabe por quê? Se melhor é o quem ganha... Não, eu acho que não. Eu acho que não. Os carrascos são os mesmos. Atlético Paranaense e Flamengo. Aí que eu quero chegar. Os carrascos são os mesmos. Se melhor é quem ganha e os 2 foram eliminados pelos mesmos times, o Internacional e o Grêmio foram eliminados pelo mesmo Flamengo quando encontraram. O Internacional e o Grêmio foram eliminados pelo mesmo Atlético Paranaense quando encontraram. A única diferença é que no caso do Atlético Paranaense, o Grêmio encontrou primeiro e foi eliminado primeiro. E no caso do Flamengo, o Internacional encontrou primeiro e foi eliminado primeiro. Igual. E no Campeonato Brasileiro, em que os 2 burramente... Está aí o Flamengo mostrando pelo 2º ano consecutivo. Quem era a favor do rodízio agora não pode vir. Não. Está aí o Flamengo mostrando na prática. Antes era o Grêmio que mostrava que era bom poupar, porque ganhava os títulos. Pois é. Então, se faz 2 anos que o Flamengo, sem poupar, chega na frente, o ano passado foi vice-campeão brasileiro, sem poupar. Esse ano vai ser... morreu nas Copas antes. Mas esse ano vai ser campeão brasileiro, sem poupar. E, no mínimo, vice-campeão da Libertadores... Nós temos que respeitar também. Mas é que ano passado, professor, a estratégia do Flamengo, para alguns, deu errado porque perdeu as Copas. Aí ficou no cheirinho, que foi o que viralizou. Eles já estavam gozando do Flamengo, já estavam no cheirinho. Assim, e aí gozaram de novo na Copa do Brasil, que ficou de novo no cheirinho. Onde eu quero chegar é que Grêmio Internacional, e aí temos que elogiar o Odair, como tantas vezes se elogiou o Renato, os 2 fizeram campanhas rigorosamente iguais em 2019. Inclusive, o próprio Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou nos pênaltis, no 5º pênalti, se não me engano. Viva o Gauchão, hein? Por que viva o Gauchão? Gauchão, salvação da lavoura. O único que ganhou título esse ano foi o Grêmio, ganhou o Gauchão. Os 2, inclusive, títulos, né? O Gauchão e a Recopa. Não, já tem um conquistado o ano que vem, já, que é a Recopa essa. Não ganhou a Recopa Gaúcha também? Garantido. O Internacional ganhou. O Renato conta. O Internacional ganhou a Taça Maçã lá em Ganhou a Taça Maçã. Isso, então. Tem título. Mas não recebeu, não foi recebeu. De qualquer maneira, os ganhou no dois... regulamento do gol qualificado. Os 2, no que interessa, fizeram exatamente a mesma coisa. Igual.
Nenhum teve resultado melhor que o outro. Ah, o Grêmio perdeu de mais gols? Perdeu. Isso que importa. Mas chegou numa fase adiante. Porque encontrou o Flamengo numa fase adiante. Como o Internacional chegou numa fase adiante na Copa do Brasil, porque encontrou o Atlético uma fase adiante. E o Inter quase despachou esse Flamengo aí. Rec, quando se encontraram, perderam. Para os mesmos times. Só mudou a ordem. Eu acho que o Grêmio caiu muito de rendimento, porque, para mim, o Grêmio atropelava o Atlético Paranaense. Se falava, inclusive, que era mais possível, ou mais provável, que o Inter fosse eliminado pelo Cruzeiro, porque tinha um fato novo, que era o Rogério Ceni, e o Inter é aprontão mesmo nos últimos anos. E eu não tinha a menor dúvida que o Grêmio ia passar pelo Atlético Paranaense. Pois é. Mas aí não teve o capitão Maicon, não teve o Everton, e olha, a gente agora vê o quanto eles fazem falta. E teve também acidentes de percurso durante o jogo, né? Porque a lesão do... Teve o pênalti não dado. Tem a lesão do Léo Gomes, a tem lesão o do Léo pênalti. Gomes, e antes do lateral entrar, tu tomou o gol pelo lugar de onde deveria estar o Léo Gomes, entende? Então, o Kahneman é expulso no início do segundo tempo. Foi terrível. Então, tem determinados detalhes que acontecem no jogo que definem, entende? Mas agora, o que o torcedor do Grêmio tem que entender e tem que captar e tem que estar no domingo na arena para incentivar a equipe do Grêmio, que o Grêmio vai em busca de mais uma classificação para Libertadores, que vai ser a 5ª consecutiva. Quer dizer, a gestão do Romildo, ao longo desses 5 anos, já disputou 4 Libertadores, ganhou uma e chegou em 3 semifinais. O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, tem sido eliminado nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então o Grêmio vem fazendo uma campanha boa. Quarta de final, só joga 2 fases? É que entra nas oitavas, né? Mas então mas entra nas oitavas por quê? Porque está na Libertadores. Ano passado... Eu estou classificando todos os anos na Libertadores, cara. Um ano passou pelo Goiás e outro pelo Juventude. Não, mas então não vale mais. Não vale mais. Mundial. Eu digo, isso é que nem comemorar. Lembra quando... Não, as pessoas falam que a Recopa Sul-Americana são 2 jogos, mas para te ser campeão da Recopa tem que ganhar ou a Sul-Americana ou a Libertadores. Sim, mas o que tu não pode dizer como título é fui vice-campeão da Recopa. Entende? Porque tu já teve o título. Não é tu aqui. Um título. Eu estou falando... Para te disputar, tu tem que ter o título da Sul-Americana ou Libertadores. Claro. Então, se chegou lá... Agora, ali... ou é ganhar ou nada. Não tem o vice. De qualquer forma, eu acho assim, é importante que a gente consiga ver, claro que a torcida para brincar, o Grêmio perdeu, o Internacional perdeu a final e tal, mas... Eu, pelo clima de oba-oba, achei que o Grêmio ia ganhar do Flamengo. Bom, achei que o Flamengo ia tropeçar. A estratégia até os 40 do primeiro tempo fez um bom enfrentamento com o Flamengo. O Grêmio errou num passe errado, num contra-ataque e tomou um gol no final do primeiro tempo. Aí tu já toma uma ducha de água fria porque tu sabe que tu tá jogando com uma equipe que é superior a ti tecnicamente. Tu monta uma estratégia para virar o primeiro tempo 0-0, para fazer eles se atirarem no segundo tempo, para te meter o Tardelli, para te meter o PP, para te jogar mais no contra-ataque. Aí começa o segundo tempo, antes de 1 minuto, toma 2-0. Aí a vaca já foi pro Aí é o futebol. Mas aí é hora de elogiar quem conseguiu enfrentar o mesmo Flamengo e teve mais sucesso. O Odair. O Odair e o seu limitado time. O Odair levou o jogo no 0-0 até os 75 minutos de jogo. Faltava até os 30 do segundo tempo, estava 0-0, que era o que o Grêmio entrou para fazer e não conseguiu. Não. E aqui em Porto Alegre... Fez 1-0. E aqui em Porto Alegre, o Odair empatou o jogo. Chegou a fazer 1-0. E chegou a fazer 1-0, mas empatou. Eu quero dizer, o Internacional não fez nada que justificasse a crise. A diferença do Internacional para o Grêmio é que o Grêmio, que começou mal o Campeonato Brasileiro, o Grêmio antes da Copa América no meio do ano, o Grêmio esteve próximo da zona do rebaixamento. É verdade. O Grêmio teve perto de não classificar na Libertadores. Não, o Grêmio, na primeira fase da Libertadores, o Grêmio empatou uma partida e perdeu 2. Quer dizer, a partir das modificações que o Renato fez, o Grêmio ganhou as outras 3 partidas, classificou.
Mas o que eu quero te dizer é que o Grêmio, depois que foi eliminado pelo Atlético Paranaense, ele reagiu muito bem. Ele ganhou 4 partidas consecutivas, né, jogando bem. Quer dizer, aí botou as reservas contra o Fluminense, perdeu, mas depois ganhou do Ceará, voltou a ganhar. Então, ele já está bem na competição, depois da eliminação para o Atlético Paranaense. Enquanto o Internacional, depois que foi eliminado pelo Atlético Paranaense na final, o Internacional caiu, o Internacional trocou o treinador, entende? Então, porque a aposta do ano era ali, né? A gente vê o Internacional mais debilitado depois da eliminação. Por isso que... E o Grêmio reagiu bem depois da eliminação. Vamos ver como o Grêmio vai reagir agora. Mas o ano passado nós não podemos esquecer que faltavam 5 ou 6 partidas para o Grêmio. Depois que foi eliminado pelo River na Arena, o Grêmio tinha que ganhar 4 ou 5 partidas e o Grêmio conseguiu classificar no G4. Agora o Grêmio tem 11 partidas. E a tabela do Grêmio é melhor. Mas assim, ó... O Grêmio tem que jogar bem, tem que ter o mesmo espírito de reação que teve ano passado, que vai classificar no G4. O que o Aquino está dizendo é exatamente o que eu falei. Que o Internacional reagiu mal a uma eliminação exatamente igual a do Grêmio. Não, é que é diferente, professor, porque ali na eliminação do Inter... Muitos diziam, não, esse é o título para ganhar no ano, esse é o objetivo do ano. E se perdeu o objetivo. Quando o Grêmio foi eliminado... E agora? Professor, agora não é o título para ganhar do ano? Professor, quando o Grêmio foi eliminado, na comparação que o Aquino fez, quando o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil, o Grêmio ainda mirava a Libertadores. Então vamos remobilizar porque ainda temos a Libertadores. Portanto a comparação de momentos a gente tem que fazer agora. Pela tese do Maurício... Como agora o Grêmio foi eliminado do único título que podia ganhar... Mas ainda não era a final. Mas era... Não era. Era o quê? Era a semifinal. Tanto que e qual é o outro título que o Grêmio pode ganhar? Professor, mas são momentos diferentes. Uma coisa é tu perder uma final em casa. Sim. Outra coisa é tu ser eliminado em uma semifinal com o adversário sendo superior. Tomando 5-0. Maurício... É diferente, professor? Qual é o pior? Qual é o pior? Tu perder... morrer de câncer ou de pneumonia? Tu perder uma final ou tu tomar 5-0. Se tu perguntar para 10 torcedores do Inter se eles preferiam tomar aquela derrota no Beira-Rio para o Atlético Paranaense ou tomar 5 do Flamengo no Maracanã, eles preferem os 5. Se ganhasse a Copa... Maurício, não, independente. Maurício, que mundo tu vive? Maurício, o que aconteceu naquela Copa do Brasil? Deve ter fumado um troço bem forte. Rec, 5 é muito. Rec, o que é pior? Não, 5 é vexame. Rec, e aquele drible que o Inter tomou gol não foi vexame? E aí? Maurício, eu não sei se tu quer fazer média com a torcida do Grêmio. Não quero fazer média nenhuma. 5-0 na disputa do título. 5-0. A decepção é maior que tu tá disputando um título em casa. Eu concordo, isso. Esse é o problema. Que perder um título diante de 50 mil pessoas do teu lado é pior do que perder uma semifinal, mesmo que de goleada. Pelo amor de Deus, Maurício, é uma semifinal da primeira vez, melhor dito, que vai ter uma final em jogo único. É contra o grande Flamengo. Pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, é o segundo maior vexame da história. O outro é Nacional de Medellín, contra Danúbio, 6-0. Não, mas o Grêmio já tomou 5-1 do Palmeiras. Só que classificou. Mas não em semifinal. Não em semifinal. Semifinal é o segundo maior vexame da história. Em 3 anos... A gente pode ser gaúcho, mas não podemos ser tapado, né? Em 3 anos... Não, mas já tomou 5-1 do Palmeiras numa quarta de final. Mata-mata de Libertadores. Quarta de final. 3 anos de vexame histórico. Renato aqui nunca tomou 5-0. Não, faz muito tempo que não tomava 5-0. Ninguém toma. Nem o coitado do Roger tomou. O Renato nunca. Só um pouquinho. Foi doloroso. O Rec ficou brabo comigo sexta-feira passada. E quem? Quando eu disse... O senhor queria eliminar o Grêmio antes? Não, eu não queria. Eu disse o senhor estava velando o defunto antes? Não é verdade. Eu disse que o Grêmio tinha 20% de chance e comparei... Nem o padre tinha um chamado, o senhor já estava fazendo velório. Comparei com o Internacional e Barcelona, que era um time mais fraco contra um time muito mais forte e que podia ganhar. Ganhou uma, se jogasse mais 9 vezes, perdia as outras 9. A mesma coisa, do Grêmio eu ainda disse 20%. Eu disse, se jogar 10, pode ganhar 2 e vai perder 8. Isso é o normal.
Isso Esse não, acerto de conta nós vamos fazer dia 3. Olha, a mediocridade, ó. Dia Chegou 3, a mediocridade. Dia 3 nós vamos fazer. Chegou a mediocridade. Dia 3 É o campeonato local. O ano passado foi o gol do Edenilson, que eu disse no meu comentário. Dia 3, O Wendel esse vai nós vamos sobreviver. fazer o acerto de conta. O ano passado o Inter ganhou do Grêmio e eu disse, o Wendel esse vai sobreviver um ano, fruto do cruzamento pro Edenilson fazer o gol. Sobreviveu. Olha Saiu agora, um ano depois saiu do time. Olha aqui, ó. O Grenal tem essas coisas mesmo. Tem razão aqui. A mediocridade agora chegou. Não, mas tu não pode chamar de medíocre uma equipe que chega numa semifinal de Libertadores e Mas chega... eu estou dizendo medíocre o raciocínio. Que um não, Grenal não, pode prevalecer sobre um ano acidentado. O que o professor acabou de falar aqui é que tu não pode considerar que o Internacional até agora fez um ano mal em função foi das acidentado. condições, Claro. só que não ganhou o título. A mesma coisa eu vinha e dizia aqui, na época, depois que o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio fez ótimas campanhas, o Grêmio chegou a um vice-campeonato brasileiro, a um vice-campeonato de Libertadores, tirou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, tirou 4º lugar no outro ano. O Grêmio chegava, classificou várias vezes para Libertadores, mas não ganhava o título. Então tu não pode dizer que está fazendo má campanha. Uma equipe que está tirando, que foi vice-campeão da Libertadores, que foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Entende? Eu Só não falei tá da conquistando o mediocridade do raciocínio. Achar que tudo se esgota no Grenal, se ganharmos deles, tá tudo bem. Não Se tá chegarmos tudo na bem. frente deles, tá Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Mas é importante a classificação. Quer dizer, o Grêmio Internacional tem 3 partidas agora, 2 partidas antes do Grenal, que eles têm que fazer 4 a 6 pontos. Não, Entende? o Nós que- vamos um dos dois vai ter que fazer 7 pontos para poder já começar a almejar G4. O que ficou escancarado- O Internacional joga uma partida que é um confronto direto contra o Bahia. O Internacional joga uma partida que é um confronto direto com o Atlético Paranaense. O Não, o Internacional Atlético joga... Paranaense não. Não. Ele já está classificado. Como já tá? Mas o Atlético Paranaense está subindo, daqui a pouco ele já está no Mas G. ele, Mas aí ele é não bom, toma eu vaga. sei, Até ajuda. Mas acontece que... Mas é uma Não toma pontuação. vaga. É 3 pontos que tu Não, precisa. isso sim. Ponto sim, Entende? mas não é... Mas não é confronto direto. Mas se ele entrar no Aqui, G, ó. abre uma vaga, mas tu precisa desses pontos. Não, E o Grêmio também é outro confronto direto. Sim. Olha aqui, Esse sim. ó. E o Bahia também. O que está provado, eu estive na Rádio Grenal semana passada, e até foi um dirigente do Grêmio, que a gente conversando e tal, e ele disse, o Grêmio Internacional, né, o Júlio, me ajudem da revista Press, Júlio Ribeiro. 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 O Grêmio Internacional tem que trocar 12, 13, 15 jogadores, porque o Internacional é a 8ª porcaria. Pensamento tacanho. É uma porcaria, não sei o quê. Eu gostei do dirigente do Grêmio, até muito ponderado. Ele disse, não, eu acho que tem que trocar uns 8. Parei um pouquinho. O Internacional, e é isso que eu procurei mostrar, fez exatamente o que o Grêmio fez esse ano. E eu inclusive, desconsiderei o número de gols. Mas A campanha dos dois é idêntica. Mas, Enio, o que acontece é o seguinte, eu já passei por isso aí na década de 70, de disputar Grenal, perder para a grande equipe do Internacional, que na década de 70... Nunca tomou 5. Não, mas aí tu perdia o Grenal 1-0, 2-1. No ano seguinte, sabe o que acontecia? Mudava meio time, porque diziam que era um time perdedor. O Adalberto aqui trabalhava lá no Grêmio. Era preparador físico. Então agora o que as pessoas já estão exigindo a saída do Patrick, a saída do Nico Lopes já vai ser vendido, tu entende? Tu vai desmanchar o time. Mas é burrice. É. Mas é contra E isso. outra, mandar embora é caro. É contra isso que eu estou me insurgindo. Tem que fazer boas vendas. E usando o parâmetro Grêmio, que sempre é parâmetro para o Internacional, mostrando que foi igual. O que eu quero para o Grêmio é o mesmo parâmetro do Flamengo para o ano que vem. Aí tu vai me dizer, porque estão falando aí 200 milhões do Flamengo. O Flamengo não gastou 200 milhões. O Flamengo comprou o Arrascaeta, que custou 50 milhões, 60. O Bruno Henrique 30. custou 20. 20 O Rodrigo Caio custou 20. E o Vitinho custou 40. Não, mas o Vitinho foi na gestão anterior. Não, foi no começo do ano. Não, gestão anterior. Não foi o Pelaipe que contratou o Vitinho. Foi o ano passado. Ele chegou lá, o Vitinho já estava lá. Foi o ano passado, Rex. Então, o que eu quero te dizer que foram 3 jogadores. Os 2 laterais foram contratados de graça.
O Gabigol foi empréstimo só pelo salário. O Gerson é empréstimo só pelo salário. É de graça, mas ganha 1 milhão por mês. Não, 1.300.000. Tá, mas é que pagar salário milionário, o Grêmio paga. Se tu for comparar o salário do Paulo Guerreiro ou do Tardelli, é quase a mesma coisa, é pouca diferença. O Everton ganha bem, Jeromel ganha bem, Kahneman ganha bem. Eu vou comparar o salário do Gabigol com o Paulo Guerreiro ou com o Tardelli. A diferença vai ser menos que o salário do André ou do Trellis. Tu entende? A diferença é menos que o salário desse. É que nós aqui gostamos de contratar. Tem que ter quantidade. Isso é que eu quero que o Grêmio... Nos últimos 3 anos, o Grêmio contratou 33 jogadores. Que o Grêmio faça a partir do ano que vem. Que contratem 2 jogadores. O Grêmio não pode fazer o que o Flamengo fez? Contrata 2 titulares incontestáveis. Porque aí eu já tenho o Jeromel, eu tenho o Kahneman, eu tenho o Cortez, eu tenho o Everton, eu tenho o Matheus Henrique, eu tenho o Jean-Pierre, eu tenho o Luan. Se eu contratar mais, se eu contratar mais 2 titulares absoluto, meu time já encorpa. Mas se eu contratar 10 médios, o time não fica bom. Mas olha essa lista do Aquino. Me chama, eu estava te ouvindo, me chama a atenção. Ele estava citando os jogadores indiscutíveis do Grêmio, e aí ele citou Jeromel e Kahneman, que são lá de trás. Foram campeões da Copa do Brasil em 2016. Não, mas que já estavam antes 2015, de 2015. Não, 2016 chegou o Kahneman. Antes do Renato. Antes estava o Jeromel. E os outros que tu citasse, todos são da base, não há nenhuma contratação. Não tem uma contratação. Ou seja, o Renato não sabe contratar. Grande trabalho do Grêmio que eu estou aqui... Não tem uma contratação em 2016 para cá que tenha dado certo, que seja titular do Grêmio. Léo Gomes. Quem? Bruno Cortez. Tá bom, obrigado. Vocês estão reforçando o meu argumento. Léo Gomes e Bruno Cortez Léo Gomes são 2 citados. O Léo Gomes já aprendia a jogar futebol. Alisson foi contratado. Como deveriam. Alisson veio de contrapeso. Mas foi contratado. O que eu quero te dizer é o seguinte, e que não é titular, indiscutível, não está na lista do Aquino. Exatamente, eu citei 7 jogadores que então, deveriam do Renato. Os 3 que vocês citaram são jogadores que a torcida, o Aquino está falando. O Alisson é o Fernandinho, quebra-galho. Então, todos querem que sejam substituídos. Só confirma que de 2016 para cá, nos 3 anos do... David Braz e Bruno Cortez. Cá entre nós. David Braz é zagueiro reserva. Presta atenção. Estou dizendo que, como são 33, não é. Alguns são reservas. Mas quem é titular? Não é. Eu vou te dizer o seguinte. Eu fiz a lista hoje. Eu vou fazer... 33. Faz a tua lista que eu faço a minha cabeça. Não, de 17 para cá tem 33 jogadores. Eu faço a minha cabeça funcionar. 33. A contratação do Edilson foi uma excelente contratação. A contratação do Kahneman foi uma excelente contratação. Mas isso é tudo antes. Estou falando de 17 para cá. Não, eu estou falando de 17, 18, 19, ele contratou 33 O Edilson jogadores. é 17, né? 16. 16. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte... 17, 18, 19, nenhum... Que as contratações de 2016 e 2017, o Grêmio acertou muito. 2016 e 2017. Hã? Qual nem 15 O Grêmio 17 contratou o Cortez, que foi titular campeão da Libertadores. O Grêmio já trouxe o Léo Moura para ser uma alternativa para o Edilson. O Léo Moura. Ele veio para ficar um ano. Esse é o problema. O problema é a continuidade. Exatamente. Ele já falou em renovar, viu? O Grêmio contratou o Lucas Barrios, que foi fundamental para a definição. Acho que tem que renovar com o Léo Moura. E por que mandou embora? Não. O Léo Moura é auxiliar de contratação. O REC não deixa falar, ele fica chutando aí, mandando renovar. Eu fiz a lista. Não adianta a lista, cara, raciocina. Eu fiz a lista. O Grêmio contratou em 2017 o Léo Moura para ter um reserva pro Edilson. Agora é auxiliar técnico. Certo? A partir dali, ele fez o trabalho dele em 2017, até logo, muito obrigado. O Grêmio trouxe o Fernandinho, que estava emprestado, que era o último ano de contrato, em 2017, eu vou aproveitar. Terminou o ano, até logo, obrigado. O Grêmio trouxe o Lucas Barrio no último leite dele,
Ter logo, muito obrigado. O Grêmio trouxe o jogador, aquele que o presidente falou. O Lucas Barros deu certo. A indicação do Aquino. Cícero, Jael deram certo. A indicação Se do Aquino. deu certo porque ele foi embora. Não, eles vieram para um momento. Não, aí agora a sua tese foi pro Naquele saco. momento deu certo. Me lembrei do Jael e do Cícero. Mas nunca vão contratar alguém pro time titular, que Mas seja quando- titular. O Cícero fez gol de título. Mas o professor- cadê o Cícero no time titular do Grêmio? Não, mas agora, Não, mas não é até ano perene. passado Eu era. quero te Como dizer. não é perene? Não é perene. Como o Jeromel e o Kahneman jogador- não estão há 3 anos Professor, no o Grêmio? Cícero ano passado extra era, classe. ele era a alternativa do Léo Gomes ao atacante. O jogador mais barato do Grêmio dos últimos Continua anos. sendo Era Marcelo Groi, Léo Gomes ou Cícero, Jeromel mas ou o que eu quero- Cícero. Não, a lista já está em 5, professor. David Braz, jamais de Tá, mas David Braz... Cortez. Eu quero que deu certo, lista, David hein, Braz. Rec? Que lista, hein, Rec? Jael. Jael Cícero. Jael, Eu quero Cícero, que tu faça uma Cortez. divisão aí. Eu quero que tu faça um corte e Estão uma brincando. divisão. 2016, 2017, boas contratações. É. 2010. Depois que ganhou o título da É. Copa do Brasil, Viajou e na ganhou maionese. da Libertadores, contrataram mal. Concordo contigo. Tu entende? A contratação do Marinho e do André é o mesmo preço do Bruno Henrique. Tu entende? Então, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Claro, é isso que eu estou dizendo. E agora é a hora de dar tacadas. O Grêmio, como disse aqui, no Grêmio tem 7, 8 meninos e não tá Então, fácil de vender. mas- O Grêmio que é caro e então é melhor que fique. Só vale para o Grêmio e vale para o Internacional. Em vez de contratar Neilton, Parede, Wellington Silva, Trellis. Trellis, Bota o tu Pega, o Neto. Natanael, tu pega esses Zé 4 e contrata 1 ou 2 muito bons que possam jogar no time. Mas daí é o contratadorismo. Mas- Isso aí é o efeito Fernando Carvalho ainda, que contratou 400 jogadores para o Sim. Internacional. Então, assim, ó, os dois cometem o mesmo erro. Os dois cometem o mesmo erro. Só que o Grêmio, nesses anos recentes, nesse ano do Renato, não conseguiu contratar um jogador titular que ficasse. Que o Grêmio achar, que fizesse como o Grêmio fez com o Kahneman. Vieram comprar o Kahneman. Aí entra a frase do Aquino. 16, 17, bem razoável. 18 e 19, muito ruim. Muito ruim. Não, Foi mas perfeito. o que eu estou Perfeito. dizendo, Rec, Aí, é que aí tu vai lá e vê o futebol. Mudou alguma coisa. Entende? Aí tu vê que mudou alguma coisa. Ou, de repente, o Grêmio, pelo fato de ter ganho Copa do Brasil e ter ganho Libertadores, ter dado certo, de repente, um Léo Moura, ter dado certo, de repente, um Cortez, eles acharam que ia dar certo qualquer um que tu trouxesse que ia encaixar. É que Mas, ao mesmo tempo, nós temos que valorizar também. Renato não recupera mais morto, hein? Eu sou uma treinador que ganha vira Deus. Eu sou uma pessoa aqui que eu lutei muito para modificar a base do Grêmio. O Rec sabe quanto eu me incomodei por causa disso. Mas a base do Grêmio, de 2016 para cá, ela está trabalhando muito bem. Inclusive ontem foi eliminado pelo Gaúcho de Passo Fundo e há 15 dias perdeu um título pro Inter, mas está bem. Mas tá muito bem. O que eu tenho que olhar para a base é o resultado que ela dá em cima. Eu vendi o Pedro Rocha, eu vendi o Arthur, eu vendi o Jailson, eu vendi o Wallace, esses 200 milhões aí que acertaram a vida do Grêmio. TT, E eu tenho vou te ajudar, o TT que acertou a vida do Grêmio esse ano. Caro. E outra coisa, e eu tenho o Matheus Henrique, o Everton e o Jean-Pierre. Quanto é que vale esses 3 meninos? 500 milhões. É 100 milhões de euros. Em torno disso. O Renato fez a menção hoje. Mas tu entende? 5 dourados. E eu não tô colocando o PP nessa lista aí, que já teve proposta de mais de 10 milhões de euros pelo PP. Mas o 10 problema milhões de não é euros, que vende quando 10 vai milhões de contratar, euros, não contrata bem. Sim. É que o problema não é que vende com esse dinheiro não sabe contratar? Não, o Grêmio... Porque não soube. Com o dinheiro do Arthur, quem que veio de expressão? A meu ver, agora o Grêmio ajustou a parte financeira. O Grêmio está com a parte financeira ajustada. O que o Grêmio tem que fazer agora é... Vende o Everton. Botou 100 milhões no caixa. 50 eu vou
eu vou investir, vai ser para cobrir algum déficit que tem ainda de 100 milhões de reais. Se bota 100 milhões de reais no caixa. Sempre que tem os parceiros. Bota 100 milhões. 50% eu vou botar para cobrir o déficit, que é 4 ou 5 milhões por mês, resolvo o problema de um ano, e 50 milhões eu vou investir. Só que em vez de investir em 10 jogadores de 5 milhões, eu quero investir em 2 de 20. 2 de 25. Mas parece que tu tem que trazer o Pelaipe para saber escolher. Não. Tem que trazer alguém de volta para saber escolher. Aí essa é a questão. Eu tenho que ver se esses de 25 estão na lista do Renato, porque quando ele entrega a lista e não contratam os da lista, ele reclama. Mas aí não, eu não tô lá dentro. Eu não tô lá dentro. Não, o Renato diz, tudo isso que eu falei, ele diz em coletivo. Eu não tô lá dentro. Eu não sei como as coisas são definidas. Mas que o presidente deve participar disso. Deve participar. Exato. Que alguém do futebol deve participar disso, deve participar. Não vai me dizer que é só o Renato que contrata. Mas não vamos esquecer que o Montoya não estava na lista do Renato, ele não usou. Vamos esquecer que quando ele queria reforços... Beto da Silva ele não usou. Beto da Silva também não usou. Mas o Beto da Silva tá jogando aonde? Mas aqui quando joga onde o Beto da Silva? Parece. Aqui quando Arroio joga onde? Quando ele Gata Fernandes, aquele joga onde? Esses caras acabaram. Não sei como é que o Grêmio contratou. Mas quando o Grêmio precisou contratar e o Renato não via a movimentação, ele dizia: eu entreguei a lista para os homens, eles é que tem que contratar. Mas aí tu dá razão pro Renato. Mas escuta. E o Tardelli, que ele mesmo... O André estava na lista dele. Mas será que a gente não sabe, depois de tantos anos, que um treinador que vem, que depois de 15 anos, ele hoje bateu nesses 15 anos, né? Depois de 15 anos, ganhou 2 títulos muito importantes. Mudou É óbvio que esse treinador passou a ter um status e uma força interna desproporcional. O Aquino está dizendo bem. Contrataram o Léo Moura para 1 ano. Por que ele renovou? Por que ele renovou? Por que ele renovou? Foi o Enio ou foi o Aquino que foi lá e disse renova? Não, nós sabemos quem é que foi. O Renato. E eu te pergunto, se o Léo Moura joga contra o Flamengo e o Grêmio ganha do Flamengo, renova. Já está renovado o contrato. Assim como o Renato botou o André para mostrar... Porque imagina se dá certo. Se o Grêmio ganha de 1-0 com o gol do André. É um pensamento mágico. Não é pensamento mágico. É um pensamento. André é pensamento mágico. É um pensamento O único cara que queria botar o André em campo era o Renato. Tá, mas o único. Dois. Ele e o presidente. Mas aí eu te dou o direito. Claro, o presidente é fã do André. Eu te dou o direito do treinador ter a convicção dele. A convicção dele é o Renato. Se é convicção, é teimosia. Mas isso aí tem limite, porque ele tinha a mesma convicção com o Marinho. Vocês lembram que o Grêmio começou o ano com o Marinho de titular pelo lado direito. Fazia jogadas ensaiadas com o Luan. E o Marinho era o homem da direita. O Grêmio estava no 4-2-4 no início. O Grêmio perdeu aí as 2 partidas da Libertadores e empatou outra. Aí ele mudou o esquema, tirou o Marinho. E aí ele se convenceu que o Marinho não era o jogador. Mas por que o André ele tirou e depois botou? Mas de repente chegou um momento agora que eu acho que agora ele... Mas quantas vezes já se disse isso? Quantas vezes eu já ouvi... Só não vai jogar contra o Botafogo agora porque está com o cartão. Mas vocês olham só o lado ruim, vocês olhem o lado do Ramiro. O Ramiro não servia para cá, não servia para lá, e ele conseguiu arrumar uma maneira... Opa. E todo mundo lamenta o Ramiro até hoje. Não. Ramiro com o Roger... Não jogava. Quem jogava era então tá. Pode pegar a escalação. Era o Negueba. Então tá. Ele mandou buscar o Negueba para jogar ali. No começo da quebra... Ele mandou contratar o William Schuster. Não. Tá bem, mas o Renato não jogava. O Renato contratou 33 e todos caros. 33 e todos caros. Você citou aí Gata, Fernandes, Arroio e se ele acreditava no André... Porque se o presidente é fã do André Marinho... Por que ele está pagando R$1 milhão? Tardelli, 1,5 milhão? Ou 1,5 milhão, não me importa, 1 milhão, 1,5 milhão. Que seja. Entende? Pelo Tardelli, é absurdo. O Grêmio, se não fosse um monte de draga que trouxe aí, era superavitário ao extremo. Agora tem que vender jogador para pagar as contas. O Grêmio jogou a partida mais importante do ano contra o Flamengo. Lá conseguiu um empate aqui... enfim, conseguiu um empate. Imortalidade. Né? Conseguiu um empate aqui. Pô,
Tu tem a tua maior contratação do ano que não está lesionado, que não está mais deprimido, e ele fica no banco. Ele fez uma... Aí não tinha condição física, professor. Em novembro. Ele fez uma estratégia para se o jogo, se não tomou gol no final do primeiro tempo, no segundo tempo ele ia botar o PP, ia botar o Tardelli, ia jogar de outra maneira que o Flamengo ia se atirar. É uma estratégia que deu errado por Não, um eu detalhe. até gostei da estratégia inicial, que é a história dos técnicos antigos do Rio Grande do Sul, que é garantir o 0. Isso. Quando é inferior. Isso. Eu até usei essa Mas o que o Grêmio fez contra o River lá o ano passado? Eram os mesmos jogadores, 3 jogadores no meio de campo. Mas por que com o Tardelli não podia fazer a mesma coisa? Tardelli, só com um jogador de qualidade. O André é uma aberração. Mas é isso. O Grêmio entrou com 10. O resto, quantas Mas vezes nós já ouvimos o Grêmio entrou com 10, o Grêmio jogou com 10. O Grêmio jogou aqui com o Tardelli e o Luan. Ele, com a saída do Luan, ele botou 2 jogadores no meio de... Jogou com 3 jogadores no meio de campo. Sim. E fez uma outra esquematização com o Alisson e com o Everton e preferiu botar um centroavante para tentar segurar os 2 zagueiros. Isso foi uma escolha do treinador, eu não vou condenar. Se o primeiro tempo termina 0-0, tá tudo certo. Ou se o Michael faz aquele gol. Eu só quero concluir. Nem quero o gol do Michael. Só quero concluir a injustiça, com a injustiça que fazem com o Roger, que mudou o sistema de jogo do Grêmio. Foi o Roger que mudou e implantou um novo sistema do Grêmio jogar futebol. Porque antes era porrada, era dividida, do pescoço para baixo da canela. Outra coisa, o Ramiro pega a escalação aí. Quem classificou contra o Atlético Paranaense e começou a trajetória vitoriosa do Grêmio foi o Roger, que ganhou do Atlético lá de 1-0. E o Ramiro foi titular lá. Sim, lá o Ramiro foi titular. Mas tu tem que dizer as duas coisas. O Ramiro foi titular lá no Paraná. É verdade que o Roger mudou a forma de jogar do Grêmio. Ensinou o Grêmio a jogar desse jeito. É verdade, mas também é verdade que o Roger não foi mandado embora porque o presidente queria prejudicar o Grêmio. O Roger foi mandado embora. O Filipão também não. Segundo o presidente na época, o Roger que pediu demissão. Tá, mas tu sabe que não é verdade, tu tá rindo. Então, o presidente não manda ninguém embora, então, não mandou o Filipão, não mandou o Roger. O Grêmio mandou o Roger embora, porque além de implantar um novo sistema de jogo, todos os jogos do Grêmio começavam 1-0 pro time. O Grêmio tomava gol em todos os jogos. Todos os jogos. Normalmente bola aérea. Normalmente de bola aérea. Então, perdeu uma, perdeu outra, mesmo ele tendo implantado um novo sistema, ninguém está tirando esse mérito. Mas eu ouço raras vezes. Mas além disso, só que além de... Eu vim ao mundo para fazer justiça. Mas além de implantar esse novo sistema, o justiceiro, ele também estava perdendo, por isso foi mandado embora. O Roger implantou um sistema e uma maneira de jogar do Grêmio, de trabalhar mais a bola, fazer triangulações, e o Renato chegou aqui, pegou o time do Grêmio, não. Ele quis jogar como ele gostava, um centroavante. Botou nas primeiras partidas, quem é que jogou de centroavante? Não, jogou o Lucas Barros? Não, no começo foi Bolanhos. Não. Henrique Almeida. Porque o Bobô tinha saído já. Henrique Almeida, ele botou o Henrique Almeida. Jogou mal a primeira, jogou mal a segunda, jogou mal a terceira, só que na terceira ele mandou o torcedor longe lá. Te lembra? Na saída, lá na arena. Mas o Roger botou o Bobô também. O Roger também jogava como centroavante. O Renato voltou a fazer o mesmo esquema que o Roger fez, com o Douglas e com o Luan. Só que ele conseguiu encaixar o Ramiro do lado direito, né? Michael e o Wallace no meio, e encaixou o time. E outra coisa, e em seguida, depois da saída do Roger, que vieram as contra... O Kahneman recém tinha chegado. Sim, o Kahneman... Praticamente não jogou com o Roger. Jogava o Wallace Reis. O Kahneman eu acho que jogou só lá no Paraná, contra o Atlético Paranaense, porque o Wallace Reis não podia jogar a Copa do Brasil, porque já tinha jogado. Isso. E aí se contratou... Os jogadores que entraram no time do Renato foi o Edilson, o Kahneman e o Ramiro. Mas aí vamos lá. Não, o Ramiro tava. Aí vamos lá. Aí o Grêmio acertou e ganhou a Copa do Brasil num esquema que não tinha centroavante. Aí o Renato fez um esquema com o centroavante e ganhou a Libertadores, que era com o Lucas Barros. Você entende? E mandou ele embora. Mas ele não mexeu muito na estrutura de meio, né? Não mexeu na estrutura. Não mexeu na estrutura de meio, mas aí tu não tinha mais o Wallace. Aí tu não tinha mais Douglas no time. E o Michael também tu não tinha.
Mas aí aparece no início do ano tinha. Começa a temporada com o Maicon, aí ele bota o Michel ao lado do Maicon e depois o Maicon se lesiona e entra o Arthur. O Maicon, o Grêmio foi mal no início da Libertadores também, andou empatando uma partida e jogou com um time misto lá no Paraguai e o Arthur foi a melhor figura em campo. Aí o Arthur jogou com o time misto no Paraguai para preservar pro gauchão, que não vale nada, segundo o professor. Aí começou, Sim, começou a encaixar mesmo. O Arthur na equipe. Dito pelo Renato. Com a lesão. Desculpe te interromper, dito hoje pelo Renato, quando disse o Grêmio não ganhava títulos há 15 anos. Quando o Renato Então ele só ganhou 3 no Grêmio. Quando o Renato diz isso, o que ele está dizendo? Tá, e quando ele diz que ganhou 6 títulos, ele está dizendo o quê? Então ele está se contradizendo. Com certeza. Porque no momento que ele diz... Hoje ele falou 1 hora 3 títulos, eu até me assustei. Porque ele considerou Libertadores... Não, ele falou certo. Ele foi coerente. Ele falou Libertadores... Copa do Brasil, e Recopa Sul-Americana. Tudo por causa do 5-0. Porque antes era 6 títulos. Isso. Bom, se deu, pelo menos agora se deu respeito. Ele está num ataque de humildade, citando o Internacional. 3 títulos a partir de agora. Gauchão não vale mais nada. Não vale mais nada. Mas não vale então ano que vem bota o Sub-23 no Gauchão, já que não vale nada, preserva os jogadores. O Sub-23 perdeu o Grenal, então não pode. Eu, como considero todos os títulos válidos, acho que o Grêmio ganhou 5. Esse do reserva do Avenida eu não vou considerar. Por que não? Mas 5 títulos. Por que Mas não? título? Por que não? Então, título. Então o senhor tem que considerar que o Internacional perdeu 2 recopas. Isso. Perdeu uma nos pênaltis pro Lajadense e uma pro Pelotas lá. Isso. O Maradu Pelotas jogou com o Sub-23. Ganhou 2 nos pênaltis. E ganhou 2 nos pênaltis. Ganhou 2 recopas sem fazer gol. E provavelmente o Maurício vai dizer que foi eliminado lá e isso é equivalente a perder pro Flamengo. Não tem nada a ver com mas é final... É final, Maurício. É final, É final, Maurício. Uma coisa é perder com 50 mil em casa. O clima de velório no Beira-Rio ontem era igual ao clima de quarta-feira. E o clima de gente enfiada embaixo da cama na quarta-feira. Sabe onde é que as pessoas dormiram quarta-feira? Embaixo da cama de vergonha. Ah, Maurício. Sim. E onde é que as pessoas queriam se enfiar? O Renato que está com vergonha até hoje. Só uma pergunta. Qual foi... O Renato que está o com vergonha. Edenilson não ficou se respondendo 2 semanas na rede social naquele drible? Bom, o Renato disse que está com vergonha até hoje. Não, mas é um resultado que não os dois são vexame. Não pode dizer o que o vice-presidente do Grêmio disse, que era um resultado normal. Isso aí é brincadeira. Eu não acho normal. Quer dizer, o cara, uma pessoa que diz que o resultado de 5-0 é um resultado normal, professor, é normal? Não, ele tá eu vou usar os seus números para justificar. O Grêmio não perdeu de 5-0 nem pro Real Madrid. Professor, exatamente. Quantos % de chance o Inter tinha contra o Atlético Paranaense em casa na decisão da Copa do Brasil? 50%. 50%. Isso é na tua convicção. Sim, só 50%. Ele perguntou a minha opinião. O Grêmio tinha 20%. Ele perguntou a minha opinião. O Grêmio tinha 20% de ganhar no Maracanã, então era mais normal perder no Maracanã do que perder em casa. Sim, mas continuamos. Mas o impacto é o Só mesmo. Que se o Grêmio perdesse... Maurício, por que tu te... Sabe, às vezes me incomoda porque tu te faz de bobo, que tu não é. Se o Grêmio para lhe tirar do sério. Assim, ó, se o Grêmio tomou 1-0 no fim do primeiro tempo, aí, se o segundo tempo transcorresse sem incidente... Se o Grêmio tomasse o segundo, não tem o problema. Grêmio perdeu de 1-0 pro Flamengo lá e foi eliminado. O Renato daria uma entrevista hoje dizendo estou envergonhado. Claro que não. Algum torcedor do Grêmio... Se não tomasse aquele drible no Beira-Rio, o Edenilson ia responder durante 2 semanas que estava envergonhado daquilo. Eu arrisco dizer... Mas foi, ali era pá de cal. Eu arrisco dizer que pro Grêmio... Um lance vexatório. Pro Grêmio instituição... A atuação do time foi vexatória, Rec. Tá bem, a atuação vexatória, o lance vexatório, mas não terminou 5-0. O que eu tô te dizendo é que foram 2 vexames. Agora o Maurício, o maior defensor do Atlético Paranaense no Rio Grande do Sul, está desrespeitando o Atlético Paranaense. Não estou desrespeitando, Rec, eu tô dizendo. Está desrespeitando o Atlético. Por isso que tem que levar choque. Não respeitar o Atlético Paranaense, por isso perderam o time. Rec, tomar 5 para esse cano de time do Flamengo. respeitou lá e tomou 2-0. É isso aí. Rec, tomar 5 para esse cano de time do Flamengo é vexatório. Concordo. O Odair encarou esse cano de time. Eu concordo, eu tô concordando. O Odair, coitadinho, foi demitido, encarou esse cano. Eu tô concordando contigo. Foi lá e empatou. O Super Roger,
ganhou do Renato aqui É e só pra tocou dizer, 3 no Super a gente Flamengo. está dizendo Sim. o Odair porque foi Campeão, pela é Libertadores. campeão da Copa do Brasil? Quem? O Roger? Não, mas vai É campeão ser. brasileiro? Podia ser o técnico da Acontece o seleção. seguinte, meu amigo, Podia ser o técnico da seleção. Um jogo esporádico tu não pode considerar, tu tem que considerar uma campanha, cara. Isso. Tu tem que considerar. Meter E a três campanha no do Flamengo. Grêmio Foi positivo esse ano na Libertadores? foi boa, foi boa. Ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro é emblemático. É boa. Pro O Grêmio, tem mais de 2 pontos por média de pro jogos. Grêmio Quem? como O Flamengo. Não. Para o Grêmio como instituição, pensando no ano que vem, talvez perder por um placar maior tenha sido melhor, deixa eu só concluir a ideia, do que perder de 1-0. Se o Grêmio perdesse de 1-0, fora os paranoicos que iam dizer que foi roubado e não sei mais o quê, O VAR. entende? Que o VAR é brasileiro, o problema é o VAR. Aquelas coisas. Mas deu uma aplicadinha no Grêmio. Não foi pênalti o terceiro Sim, gol. sim, tá. Mas E- segundo o Paulo César Oliveira, ele disse que tinha outro ângulo lá na visão dele que olha bateu aqui, na canela. Se o Eles Grêmio são perde de corporativistas, 1-0 não foi ia estar pênalti. tudo Não bem. foi pênalti Não coisa foi nenhuma. pênalti. Se o Grêmio perde 1-0, ninguém ia estar falando em reformulação. E o Renato ia estar dizendo, nós somos, perdemos de 1-0, como podia ganhar de 1-0. Eu vou Se dizer, perdesse de 1-0, ia dizer que em um lance deu mole. ou que Exatamente. deu eu vou dizer um neném. negócio aqui que eu já disse em relação ao Sonda. Agora vão mudar o Grêmio. Eu vou dizer aqui o que eu disse uma vez em relação ao Sonda. O Sonda não tinha que estar dentro de ônibus do Internacional, como o Gauchinho não tem que estar dentro de ônibus do Grêmio. Faz mal para os outros jogadores. Ele é representante de vários jogadores e do Renato. Ele não tem que estar ali, ele não é funcionário do Grêmio. Tá. Não Mas tem que estar ali. Isso aí não. Eu não dou muito. Isso é um privilégio por ser o Renato. deixa eu fazer isso aí- uma pergunta. mas Quando aí é é que o tem mais empresário chance do de Renato. fazer o que o Aquino disse? Mas o empresário dos outros jogadores tem que ir para o ônibus, então. Quando é que tem mais chance do Grêmio fazer uma mudança real? O que eu chamo de mudança real? Mudança real não é esperar o Léo Gomes ficar bom, esse tipo de coisa. Quando é que o Grêmio tem mais chance de pegar e liberar 3, 4, 5 meia boca e tentar trazer, claro que não tem garantia, mas tentar ir buscar 2 Bruno Henrique. Se acertar um, já faz uma festa. Isso é gastar 20 milhões numa contratação. O Grêmio só vai. Porque tomou 5-0. Não, o Grêmio só vai gastar. O Grêmio só vai gastar para fazer contratação se ele vender um dos 3 jogadores. Mas que o ele que eu tem. tô dizendo- O Grêmio não vai gastar dinheiro para contratar. tá certo o Grêmio. O Grêmio Mas não não vai é isso. contratar. É que se ele não toma 5-0, ele vende o Everton, põe o PP no time e não contrata ninguém. Não. É isso que eu estou dizendo. O Grêmio sabe, o presidente sabe, o Renato sabe, o departamento de futebol sabe das deficiências que o Grêmio tem. Né? O Grêmio vai arrumar tem que arrumar essas deficiências para o ano que vem. No momento, o Grêmio tem que buscar a classificação e tem todas as condições de conseguir a classificação no G4. Agora, o Grêmio teve um problema sério de uma lesão de um jogador que praticamente não vai jogar o ano que vem. O Grêmio encaixou um lateral direito que até o treinador da seleção veio olhar uma partida dele. E Mas o Tite é capaz de convocar. esse tipo de Se jogar 2 bem do Grêmio, ele já convoca. esse tipo de lesão, ele vai levar 9 a 10 meses, quer dizer, vai voltar em setembro do ano que vem, praticamente não vai jogar. Então o Grêmio vai ter que ter mais um lateral direito. Eu tenho 2 frases que eu digo e acho que não digo bobagem. Às vezes, contratar é não contratar. É melhor não contratar ninguém. Se sabe contratar, contrata. Se não sabe contratar, não contrata. Vai colocando os gurizinhos. E médiozinho por médiozinho, fica com o Com a gurizinho. base. Tá bem, tá bem. 2 frases só. Mas algumas contratações, às vezes, são necessárias. Às vezes é necessário tu contratar um jogador que encorpe, sabe? Que encorpe o teu grupo. Qual é o jogador, qual é a posição que tu contrataria? O Maurício quer me convencer por fotografia. Não tô te Que- convencendo por fotografia. Que é pênalti do Olha aqui, ó. Jeromel. O Jeromel encolhe as 2 pernas, Rec, chega a frear. Rec, Me deu lance- até pena de ver o Rec. Jeromel, coitado, se matando para não pegar o cara e não pegou.
Ele já chega se jogando. Ele vai de encontro à perna. Claro, mergulhou vergonhosamente. Esse Paulo César Oliveira transformava final de Copa do Mundo em jogo de várzea quando ele queria. Vamos para os fatos divulgados pela Conmebol. A Conmebol divulgou. Se alguém tem dúvida do que o VAR falou, não falou, tá no YouTube. É só procurar no YouTube da Conmebol. O VAR errou. O VAR demorou. VAR se catar. A transmissão. Eles colocam sempre primeiro a transmissão e depois o cheque do VAR. Não foi pênalti. O VAR demorou 25 segundos para confirmar que foi pênalti. Todos na cabine do VAR e tem a transcrição dizem: boa decisão, confirmado penal. Em 25 segundos. E aí nós. Isso aí sabe o que se chama pretensão. Mas eles concordaram, eles isso aí se chama ângulos, pretensão. Isso aí, confirmar em 25 segundos é um absurdo. Então ele não tinha nem que estar ali. Mas eles viram o toque, Rec. O quê? Botar o André é aberração. É outra ação. Teve uma bola na mão dentro da área do Flamengo também que o VAR não... Ele disse, não foi, segue o jogo. Pô, eu já não me lembro aí. Eu até gostaria de me lembrar. Chutaram a bola. Sim. Bateu, o cara estava batendo no cotovelo, encostado no braço. Igual o pênalti que o Paulo César de Oliveira disse que foi pênalti do Corinthians contra o Goiás. A mesma situação, a bola. Se a bola não bater no braço, ela bate no corpo. E agora ele não falou nada. Garanto que ele não falou nada. Agora ele não falou nada. Agora ele não falou nada. Vamos lá. Esse é o problema. Esse é o problema. A Conmebol divulgou... Por isso que eu não me baseio neles. Mas ele é um comentarista, não é o árbitro. Mas eles vêm em 80 ângulos e não sei o que, eles inventam ângulos. Não, eles ficam querendo justificar a decisão do árbitro. A Conmebol divulgou 2 vídeos, 2 análises do VAR relacionadas ao jogo Flamengo e Grêmio. Ele matou o Grêmio naquele terceiro gol. Matou. Foi ele? Não. Foi ele. 2-0 é a mesma coisa que 3-0. Mas aí vai. O psicológico, ó. Leu o que aconteceu no Maracanã. Foi noveleto. Com certeza. Leu o que a Conmebol falou. O noveleto pode ter influenciado. Leu o que a Conmebol falou. Vamos lá. Leu o que a Conmebol falou. Vamos ver. Eu vou mandar pro Bruno. Mas se o cara apitou em 25 segundos... Leu o que a Conmebol falou. Vamos lá, que eu vou ficar assistindo um vídeo traduzindo, mas vamos lá. Não, já viu? Então diz o que Se o cara disse que foi em 25 segundos o pênalti, não precisava ter VAR. Isso é pretensão. Rec. Pra que então VAR? Rec, olha só. A olho nu ele deu o pênalti. Ele vai relatar o VAR da Conmebol. O VAR da Conmebol. Vamos ver. Os primeiros 11... O vídeo total tem 1 minuto e 25. Tá, vamos ver. Os primeiros 11 segundos, a Conmebol Pode deixar rolando com o som mesmo. A Conmebol coloca a transmissão ao vivo. Vamos ver. Aí depois, eu até mandei pro Bruno pra gente colocar no ar. Eu não quero ouvir, só me diz o que a Conmebol diz. A imagem do cheque do VAR Só pra me irritar. A imagem do cheque do VAR começa nos 12 segundos. Aí o VAR aos vamos ver, não 20 segundos, diz: entrou na área, bola penal, penalidade. Pita não tá nesse jogo. Pita não tá. Pito penal. Foi marcado penal. Pita era do outro jogo. Entrou na área, bola, penalidade. Penalidade, disse o VAR depois da marcação do árbitro. Tá. VAR, procuramos o ponto de contato. Me dê apenas a câmera 3. Ele estava com todas as câmeras na tela. Me dê a câmera 3. Um pouco atrás, continuamos, um pouco atrás. Tem o ponto de contato. Se para no ponto de contato, eles veem que o Jeromel encostou na canela. Não. O Bruno Henrique que encostou na canela dele. Então, foi a perna do Jeromel, não foi? Tu me traduz agora aí. Meteram a mão no Grêmio. Mas foi a perna do Jeromel ou não foi? Meteram a mão no Grêmio. Sim, foi. Mas o que eu quero é o seguinte, eu tenho que botar a perna pra te trancar. Então, eu tô com a perna aqui e tu não pode... O basquete é assim, meu amigo. Tu botou o pé no chão e tu bateu na perna do outro, a falta é tua. O Jeromel chegou a frear. Me traduz o que o VAR da Conmebol disse no gol do Borré de mão. Me traduz aí. Não, ele nem viu. Mas aí eles não Foi veem. Sport TV. Mas aquilo ali foi 15 minutos depois que se viu aqui. Mas aí não vê. Não. Eles veem quando querem. Aqui Eles veem quando querem. Outra coisa. Eles veem quando querem. Aqui outra coisa que é importante destacar e contextualizar. Começou. Eu tô concordando com o Rec. Para se catar. A regra de que a bola não pode bater na mão do atacante surgiu 8 meses depois daquele jogo. Mas se eles vêm quando querem, nós vamos chegar à conclusão que eles são contra o Flamengo. Porque eles quiseram ver 3 gols aqui. Eles viram 3 anulações. Isso aí derruba os nossos argumentos. Sem VAR, era impedimento. Os bandeiras levantaram a bandeira. Os 3 gols. Mas aquela falta no Kahneman não... Só falta do Kahneman. Só falta do Kahneman.
Tu entende? Sem VAR não tinha problema. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta com esse lance aí. E também a sequência. Var-se Qatar, é isso aí. E a sequência de jogos de Grêmio e Inter. O Inter tem uma sequência mais difícil agora e o Grêmio na finaleira tem uma sequência mais difícil. Só posso dizer uma frase antes? Claro. Queria mandar um abraço para o seu Nelson Ferraz, que assiste sempre o Cadeira Cativa aqui em Canoas. E o pior, Rec, que eu fiquei preocupado, ele é teu fã. Pra ver só. Esse é um time que só aumenta, professor. Já voltamos. Daqui a pouco o lance. Matheus Henrique e Felipe Mediolaro foram convocados para amistosos com a Seleção Brasileira Sub-23. Direção analisa pedir a desconvocação, até porque agora o Grêmio vai decidir no Campeonato Brasileiro a sua vida no ano que vem. E contra quem o Grêmio joga nessa sabe quem? Corinthians. E o Flamengo? Não, Flamengo. O Inter é com o Corinthians. Flamengo. E do Flamengo não foi convocado ninguém. E agora que foi convocado um jogador do Flamengo, o Flamengo pediu dispensa. Então não tem por que levar os do Grêmio, né? Rec, é muito importante que se esclareça que essa convocação, ela não é para a seleção principal. É para a seleção de base. Mas quem é o jogador do Flamengo que foi dispensado foi o que não era olímpico. Mas aí que eu vou chegar. Renier. Mas aí que eu vou chegar. É uma convocação para a seleção olímpica na mesma data em que o Tite teve a sensibilidade ou foi orientado não convocou ninguém. A não convocar nenhum jogador que jogue no Brasil. Podia convocar os do Atlético Paranaense, que estão quase de férias. Né? Talvez, porque todos os outros clubes que não o Atlético Paranaense estão envolvidos na disputa do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Agora, essa estupidez de convocar um jogador titular do Grêmio. O goleiro, acho que não muda nada no Grêmio. Mas ele quer ser o novo titular, hein? Acho que não agora, Rec. O Grêmio vai pedir e vai levar. Ele não precisa pedir. Só uma ele não precisa não pedir. Devia ter sido convocado. Uma observação. Ele não é obrigado a ceder. É amistoso. O Flamengo não pediu para o... Não, o Flamengo pediu a desconvocação e chegou a pedir medida cautelar no STJD para poder escalar o jogador. Então, porque enquanto eles estão em uma lista no sistema da FIFA de convocados, durante aquele período eles não podem atuar. O Renan Lodge, por exemplo, não foi desconvocado do torneio de Toulon pela CBF e ele não pôde atuar no Atlético Paranaense enquanto acontecia o torneio lá. Então, se estiver na lista de convocados, tem que pedir a desconvocação ou a medida do STJD. O REC vai ver se eu estou certo e o professor também. Me faz uma correção aqui, o meu amigo Sérgio Richter, que está acompanhando o programa. Ele diz que o Inter não foi eliminado na Copa do Brasil. O Inter perdeu a decisão. Não, como é que é? O Inter não foi eliminado na Copa. Eliminado é porque teria uma fase seguinte. Exatamente. Tu perdeu a decisão. É mais drástico num primeiro momento. Mas pelo score elevado do Grêmio, ficou drástico. O Inter também. perdeu a decisão. A coisa mais simples. Porque quando chega na final, é uma decisão. Tu não é eliminado. Eliminado é que não vai para a próxima etapa. Então tu perdeu a decisão. E perdeu os 2 jogos, não perdeu? É um lindo jogo de palavras. O Grêmio foi eliminado do Mundial de 2021. O Inter foi uma fase além do Grêmio na Copa do Brasil. E o Grêmio fase. O Grêmio foi uma fase além do Inter na Libertadores e os dois carrascos são os foram mesmos. eliminados pelo e se quiser falar em carrasco, o Palmeiras, tem um primo meu que é palmeirense, que ele só diz: o que o Rio Grande do Sul tem contra nós? Porque o Grêmio o Grêmio eliminou o Palmeiras na Libertadores e o Inter na Copa do Brasil. O Grêmio entra em campo domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo na Arena. Expectativa de 16 mil torcedores. A equipe pode ter o goleiro Felipe Mediolaro como titular, com Paulo Vitor deixando a equipe. 0 de chance. Léo Moura e Tardelli devem ser titulares. Maicon pode ser preservado, com Michel permanecendo na equipe. Na meia, fica a dúvida entre Tassiano e Patrick. Provável Grêmio: Paulo Vitor ou Mediolaro, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon ou Michel, Matheus Henrique, Alisson, Tassiano ou Patrick, Everton com Tardelli na frente. O Inter
enfrenta o Bahia amanhã, 7h, fora de casa. A equipe terá no meio-campo 2 volantes, Lindoso e Edenilson. Mais à frente a linha de 3, Wellington Silva, Neilton e Parede. Parede, Neilton e Wellington Silva. D'Alessandro e Patrick desfalques. Nico Lopes está indo para o banco de reservas. Sobes de volta, mas também no banco. Lomba, Heitor, Fux, Cuesta, Zeca, Lindoso, Edenilson, Wellington Silva, Neilton e Parede, Paulo Guerreiro. Em 15 dias, Galdesani terá condições de jogar no Internacional. E em mais 10 dias, o Rodrigo Moleto. Já, quem sabe, inclusive, contra o Atlético Paranaense. Já voltamos. Olha aqui, ó, é a relação direta com o produtor, é a melhor carne e quando o assador é bom, que é o meu caso, aí fica melhor ainda. Preste atenção no vídeo. Tudo pronto para o churrasco, sagrado churrasco do final de semana e a carne, claro, é da Pampas Prime, lá na Casimiro de Abreu 1212. Olha só quanta maravilha aqui, ó. Aqui tá a carne, aqui temos hoje aqui um contrafilé, um assado de tira, a famosa pancetta, que é o porquinho, o vazio tradicional, a farofinha pronta, com amêndoa, né? A linguiça caseira, linguiça de carne de gado, tá aqui, ó, maravilhosa, carvãozinho, Pampas Prime tá ali, tá aqui o pão, né, de alho, o queijinho, coalho, e aqui tá a churrasqueira, né, pois sem ela não tem como. Agora não tem como mesmo é você evitar de ir na Casimiro de Abreu 1212, Pampas Prime. Lá no posto Figueroa, Pampas Prime, relação direta com o produtor, preços de mercado, Casimiro de Abreu 1212, o telefone 35740504, Pampas Prime, está aí o telefone, antigo posto Figueroa, que hoje Figueroa está de aniversário. Hoje? Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. O maior zagueiro da história do Internacional. Será, professor? Será, indiscutivelmente. É meio que unanimidade, né? Quase unanimidade. Não, por favor. E o Figueroa tinha... O Aquino pode discutir em igualdade com o senhor aí, porque vocês são da mesma aquelas... E tem o Figueroa. O maior da história do Inter? Maior zagueiro? É. Aquelas raras... Não tinha 1,90 m. Aqueles raros jogadores que, além de ter um futebol exuberante, tinha uma personalidade. É o caso, por exemplo, do De Leon no Grêmio. Sabe aquele jogador que, além de ser um grande jogador, tem uma personalidade diferenciada. Fala aquilo e depois vamos pro lance. É o que o Omar falou aqui ontem, né? Que o Alisson chegou para os jogadores do Flamengo e disse, olha, vocês não vão fazer graça aí, que senão... A gente vai meter aí o Márcio lá disse, vem cá, o Figueroa ia pedir para alguém não fazer graça? Exatamente. Resolve. Não, imagina o De Leon chegando em alguém. Tu resolve dizendo, dentro do campo, cara. Não faz Já graça. dá no meio. Tu resolve dentro do campo, faz graça. Vamos ver se o VAR fez graça ou não fez graça. Vamos lá. Mais para o meio, para as laterais. Filipe Luís. Cruzamento é rasteiro. Bruno Henrique está na área. Cai. Penalti para o Flamengo. Apita o árbitro. Opa. Nada. Já foi. Seguiu. Sim, braço. Tô na área. limpia. Tô na área. Cuidado da Um mão. empurrando o outro. Cuidado da mão. Ok. Bola. Ixi, Ok, penal. pitou. Ok. Quito penal. Ok. Conseguimos o ponto de contato. Vamos. Me dá essa câmera. Vamos. É só essa câmera. Ahí, Só lá atrás. Vamos atrás. Seguimos um ponto atrás. Um pouco Vamos atrás. atrás, ahí. Aí. Adelante. Seguimos. Adelante. Ok, tá tudo ok. O jogo tá pouquinho mais. parado. Mesa. Pouquinho mais. Tranquilo, vamos atrás. Ok, já está. Ok. Buena decisão. Dame esta. Buena de... Vamos. Aí, ó. Sí, Ok. sí, programa confirmada. Ok. Vamos, pero. Buena decisão. Buena decisión, Pato. Programa. Diego, ¿cómo anda? Me alegro verlo de nuevo. Decisión confirmada. Tiro Dame esta penal. cámara. Esta de Me seguida. dá essa câmera de atrás aí, agora. Dámela atrás. Essa. Punto de contacto. Um pouquinho atrás. Vamos adelante. Aí, ó, um rosto. Adelante. Rosto na canela. Sim, vamos. Vamos. Tíbia com tíbia. Ahí lo mandé acá. Ahí, Aí, ó. Aí está. Aí está. Confirmado, Pato. Aí Vamos está. atrás. A este ponto. Ok. Essa câmera é buena. Aí, ó. Câmera de 4. Seguimos. Sí.
Muy bueno. Com todo respeito, num jogo desse tamanho, em que o treinador do Grêmio afrontou todo mundo, escalando o André, a gente fica olhando se foi ou não foi. Não, mas e outra coisa, para mim, o que é importante do árbitro, mesmo ele tendo escutado o VAR, ele não foi lá olhar nada, entende? Ele apitou o jogo, ele marcou o pênalti e foi pênalti. Não, mas ele não foi olhar porque o VAR não discordou Não tem dele. nada. No lance lá da bola na mão na área, ele não foi olhar também, ele não deu. Mas ele apitou. Ele apitou o jogo. Ele apitou o jogo. Esse lance O VAR Aquino também está não elogiando chamou. o árbitro. Eu estou elogiando o árbitro apitou o jogo. O árbitro é seguro. O Pitana aqui apitou o jogo, entende? Claro. Eles apitam o jogo. Não é esses árbitros brasileiros aqui que é umas merrecas que vão lá, o cara dá pênalti, ele não dá. Aquele safado que apitou o jogo do Grêmio Atlético Paranaense, que não deu o Wagner pênalti a favor Magalhães. do Grêmio, aí depois inventou aquele pênalti lá contra o Internacional. Tu vai olhar aquele pênalti lá contra o Cruzeiro, é uma vergonha. Aí aquele mesmo árbitro dá um pênalti que a bola bate no braço, que tá do lado do corpo a favor do Corinthians. Safado! É safado, é condicionado. O mesmo Pitana, no final do jogo do Grêmio, com o Palmeiras, foi olhar o VAR. Não Foi ficou. chamado para olhar Mas o VAR, aí porque o tudo VAR bem. achou que era... Por que ele foi chamado para olhar? Tava terminando o jogo. Porque o VAR discordou dele. Não. O VAR perguntou se ele viu. Ele disse, não vi. Não, o VAR diz, VAR tem um toque na mão. Isso. E ele disse, tem um toque é do jogador do Palmeiras. E aí o VAR diz, não, o toque foi do jogador do Grêmio, vem Isso. olhar. Ele não viu. Isso. Então, Então foi como ele olhar. não viu, Então tá. ele Eu foi olhar. vou Então ele terminar tá com certo. essa idolatria ao Néstor Pitana, que para mim errou na final da Copa do Mundo. Ele classificou o Flamengo para a final. Pronto. Naquele lance do Rafinha, Pronto. bizonho contra o Emelec. Pronto. Já voltamos. Agora você tem mais um motivo para visitar a Serra Gaúcha. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 235 em Nova Petrópolis, que tem bastante movimento. Uma nova rótula está em construção junto ao bairro Pousada das Neves. Com investimento de R$2.700.000, a interseção fica entre o quilômetro 2 e 3 e vai garantir muito mais segurança aos motoristas. A previsão de entrega da obra no final do ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Até lá, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo do estado trabalha para que fique muito melhor, tudo muito melhor. EGR, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na logística e nos transportes. Então, nós vamos ver agora as imagens para confirmar exatamente isso que falei aqui no nosso texto informativo. Mais um motivo para você visitar a Serra Gaúcha, que, além da serra ser lindíssima, né? Várias obras, melhorias em todas as estradas onde há necessidade. E essa ERS 235 em Nova Petrópolis tinha urgência, porque tem muito movimento. E uma nova rótula está aí em construção junto ao bairro Pousada das Neves. Investimento R$2.700.000 e a interseção fica entre o quilômetro 2 e 3 e garante muito mais segurança aos motoristas. Até o final do ano, tudo pronto. E a estrada conta com serviço de guincho e ambulância, como todas as outras, e é necessária a compreensão dos motoristas, porque o trânsito ficará mais lento nesse período até que chegue o final do ano. O governo do estado trabalhando para que fique tudo muito melhor. EGR, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Na nossa live no Facebook, que o André Luiz Rodrigues da Silva está perguntando aqui, está sugerindo o Guilhermo Ochoa no Grêmio para o próximo ano. Ele quer a opinião dos debatedores sobre o Ochoa, se o Grêmio precisa investir em um tipo desse jogador, o goleiro, né? O goleiro é o do México, esse? O goleiro, o Ochoa. Ele quer o Ochoa no Grêmio. Mas eu acho que é baixo esse Ochoa. Olha, e o... Ele é um bom goleiro. Com mas o poder aquisitivo acho que que o goleiro tem baixo. O Beto Bedin disse que tu tomou uma cachaça hoje. Com o poder aquisitivo que tem os nossos clubes, pagando, dá para ir na Argentina e Uruguai escolher o goleiro. Eu penso diferente.
Eu acho que nós temos que trabalhar com os goleiros da base. Breno e Mediolar. A base sempre produziu bons goleiros. O Grêmio teve aí o Darley, o Grêmio teve o Murilo, teve o Cássio, teve o Galato, teve o Marcelo Groi. O Grêmio sempre produziu goleiros, sendo que Emerson. o Brás, esse aí também foi da base do Grêmio, o Emerson foi da base do Grêmio. O Grêmio sempre produziu goleiros. O Grêmio Não é Brás, é Praz. O Fernando Praz. Eu fiquei pensando que era o Brás. Eu pensei que era o David Braz. Fernando Praz. O goleiro do Vasco também. O Fernando Miguel. O Grêmio emprestou um goleiro agora, fizeram um mau contrato, porque emprestaram com valor baixo. Foi para qual é o time que ele foi, o Maurício? Ao Léo? O Léo. O Léo foi Time de Portugal. Foi pro Rio time Ave. pro Rio Ave. Já está vendido, está jogando no Nice agora. Né? Lille da França. Foi vendido por 5 vezes mais do que foi comprado. Quer dizer, o Grêmio tem que trabalhar esses goleiros. Ele fez uma atuação no Grêmio. O Bazarop enche a bola desse Léo aí. O Grêmio fez uma atuação lá na Ilha do Governador, lá contra o Flamengo, jogou um partidaço. Agora, os goleiros mais experientes falham uma vez, falham duas. Agora o jovem, se falhar uma vez, está liquidado. Eu vou só fazer os nossos reclames do Plim Plim aqui da Ubra e depois a gente vai ver a sequência de Grêmio de Internacional. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Um kit completo, não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. Kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é item opcional e para todos os preços. Venha conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, Porto Alegre, na Protásio 2103, Gravataí, na Centenário 428. WhatsApp 995-29-1926. Para você, amigo construtor, ainda descontos mais especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Insulfilme predial, solução para proteção de envidraçamentos. Películas de controle solar, segurança e decoração. Mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insulfilme, você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 30 21 23 23. WhatsApp 995 83 91 50. Quero falar para você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, não é? Sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo. Ninguém bate. Sem perfil, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP, em caso de roubo, furto ou perda total. Tem assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros. Carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. 995 26 5.500. Bem Protege. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Fache.com.br. Na padaria Laude, ali na Cis Brasil, quitutes maravilhosos. Amanhã é o dia que eu vou lá e me farto. Pego um carrinho e encho de guloseimas. Faça seu encontro de negócios ou confraternização lá na Laude. Espaço com reuniões para 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, lá o seu Edson mete a mão na massa mesmo. 3362-2020. 3362-2020. O aniversário do começo ao fim é com a Laude. Nas nossas redes sociais também, Michael Matiello, que é conselheiro do Grêmio, está mandando uma pergunta para aqui. O departamento de futebol do Grêmio sabe o que precisa mudar ano que vem? Se não sabe, deveria saber. Deveria saber. Eu sei o que o Grêmio precisa para o ano que vem. Claro que sabe.
Claro que Eu sabe. sei, o presidente sabe, o Renato sabe, todo mundo sabe. Só que tem que tomar atitude e tem que buscar os jogadores que tem que O buscar. jogador certo na hora certa. O Grêmio tem, E aí precisa o operar. Grêmio tem 4 acréscimos que eu acho que tem 3 ou 4 jogadores emprestados aí que tem que retornar pro Grêmio. O Madison tem que retornar. O Madison tá bem. O Tony Anderson tem que retornar. O Guilherme tem que retornar. Entende? O Guilherme é um dos artilheiros da Série B. Quer dizer, é um jogador que é do clube. Não vai ficar com o Guilherme? Tu não vai? Mas é um jogador que tu pode trocar por um outro jogador. O traíra Uma do boa Bruno. moeda de troca. É uma No boa- mínimo, uma boa moeda O de troca. traíra do Bruno Soares diz que o brocador também é. Quem? O brocador também é um dos goleadores. Não, o Brocador estava livre, foi liberado, o Brocador praticamente não ganhou salário no Grêmio, o Michael Não, Suel ele tá também dizendo- foi. Tá dizendo que é um dos artilheiros também. Ele tá Junto com o Guilherme. Ele tá um gol agora na frente do Guilherme. E são companheiros, né? São companheiros E na vão mesma subir, equipe. vão Mas subir. eu- E o Gordiola é o técnico. E eu quero te dizer o seguinte, Tu ó. vê que vamos dizer assim, O Guilherme os é um jogador- rótulos definitivos, que o Gordiola era um incompetente, que o Brocador não joga nada. Não é bem Não, assim. E outra coisa, o Guilherme é um São jogador. médios. O Guilherme é um jogador que eu já Tá vi. bom pro Sport Recife. Que eu já É vi isso. que o Cruzeiro se interessou por ele. Quem? O Guilherme, certo? Quis trazer agora no meio da temporada. E vi também que o treinador do Santos gosta dele, se interessou por ele. Então o Santos já tem negócio. Olha aqui, ó. Eu troco Inter. só pelo goleiro, o reserva do Santos. Escolham qual é a sequência mais difícil. Inter, Bahia fora, Atlético Paranaense em casa, Grêmio fora, Ceará fora, Fluminense em casa, Corinthians fora, Fortaleza em casa, Goiás em casa, Botafogo fora e Atlético Mineiro em casa. As 4 últimas do Inter, o Inter pode ganhar 3 ali. Fortaleza, Goiás e Atlético aqui. E Botafogo fora. E a tendência é que esses 4 não tenham mais nada para fazer. Nem cair e nem classificar. Só o Fortaleza. Mas daí é em Porto Alegre o jogo. Fortaleza em casa, Goiás em casa, Botafogo fora, Atlético Mineiro em casa. O Grêmio é o contrário aqui, não quer ver? Sequência, o calendário ao contrário. Botafogo em casa, dá para ganhar. Vasco fora, o Grêmio é melhor que o Vasco. Internacional é em casa. CSA em casa. Chapecoense fora. Por isso que eu disse, Não, esses 5 a sequência do Grêmio é ótima. Esses 5 Dá para ganhar jogos 4. aí dá para ganhar 4. Dá para ganhar 3 e empatar 2, digamos. O Flamengo em casa depois, também é um... Vão ganhar do Flamengo. E aí vem uma sequência dificílima. Palmeiras fora, Atlético Paranaense, que não vai mais ter nada para fazer fora, São Paulo em casa, jogo de 6 pontos, que vai ser. Exatamente. Cruzeiro, que ainda pode estar desesperado em casa, pode ser osso Não, mas duro. o Cruzeiro é a mesma situação do Atlético, não vai precisar de mais nada até lá. Tomara, Deus te ouça. E o Goiás fora. Goiás também vai estar... Tu te dá conta que, na verdade, não é G4, né? É 7. G2. Ah, sim. É sim. G2. Dois já estão. Porque Não, G3, é G1. ninguém vai alcançar o Flamengo. G2 se o Flamengo ganhando a Libertadores. É. É, exatamente. Boa. Porque o Flamengo, o Palmeiras e o Santos já estão. Quantos Se o pontos Flamengo tem o ganhar a Santos? Libertadores, Aí tem 2 51. 51. Tem E 10 aí- pontos mais do que o Grêmio E o 9 Aquino mais vai do que o torcer pro Inter. Flamengo. Hã? E tá certo. A torcida do Grêmio ficou brava comigo. Não tem nada de torcer pro Flamengo. O Inter Mas tem que foi torcer pro Flamengo. O Inter foi eliminado pelo Flamengo e torceu pro Flamengo? Ou foi Exatamente. eliminado e vou torcer pro Flamengo Mas é também? isso. Mas por que não torceria pelo Flamengo? E até justifica mais a jogando derrota. contra Tomara que vá lá e toque 4 no Não, River. não. Argentina. Mas o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, não, esses não, times lá, esses tudo não. bem, vão torcer Não, contra. mas assim como se o Inter for jogar, o Grêmio vai torcer contra, se o Grêmio for Exatamente. jogar. Mas aí é paroquial. Agora, Mas Na fora quarta-feira isso, o Renato disse que eram só os clubes do Rio e o Inter que não estavam torcendo pro Grêmio, que o resto do Brasil Não, tava os clubes torcendo. do Rio não. Só a torcida do Flamengo e a torcida do Inter. Os outros estavam torcendo pro Grêmio. É, exato, que só o Flamengo e o Inter E que aí não eu torciam disse. pro Grêmio. E não, mas tinha mais. Era- Santos e São Paulo. Porque pegava o Grêmio uma- podia ser tetra. Tu pegava a torcida do Flamengo, o mapa do Rio Grande do Sul com um cantinho lá torcendo e o resto era. Olha aí, professor, é com o senhor essa aí. Provocação com o senhor. Isso aí. desculpa, e aí nós vamos discutir se é campeão mundial FIFA ou não. Eu não entro nessa. Mas Eu é não FIFA, entro. não é FIFA. Pois é. E qual é o estádio que tem não, 6 parece- cadeiras a mais? Não, mas qual é o estádio que nunca foi rebaixado? Não Isso. teve jogo de segunda divisão. Exatamente. Ó, descobrimos alguma coisa. Isso. Vamos começar com esse tipo de discussão, não é para mim.
Não. Muito bem, mas é bom, igual. Uma discussão no boteco também é bom. Mas conversar sobre futebol tanto o sempre Grêmio é bom. como o Internacional vão disputar mais uma vaga, quer dizer, pode isso aí. ter 2 vagas no G4. Tem 2 se o Flamengo decisões. for campeão. Isso. Então é óbvio que nós vamos torcer pro Flamengo. Quem perdeu o Grenal não classifica para Libertadores? Por quê? São 11 jogos. Nesse aspecto, eu acho que não é várzea no pensamento. Agora, Pode ser decisivo. Não, é confronto direto. Óbvio. 6 pontos. Ó. Internacional.